Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Borlamac e a gente está começando aqui mais uma aula de correção de questões da Banca IBFC, em que nós vamos tratar mais uma vez sobre sintaxe do período simples, tá? Essa é a última aula, é o último bloco sobre sintaxe do período simples. A partir da próxima aula a gente vai trabalhar a sintaxe do período composto, então falar das orações coordenadas, falar das orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, né? Lembrar alguns desses conceitos, lembrar o que é uma oração desenvolvida, o que é uma oração reduzida, tá? O que é uma oração coordenada sindética ou assindética. Então, quando eu tenho oração subordinada, quando eu tenho substantiva, quando eu tenho subordinada adjetiva, quais são as estruturas que estão presentes ali. A gente vê isso a partir da próxima aula. Por enquanto, a gente continua trabalhando aqui na sintaxe do período simples, beleza? E, sem mais perda de tempo, a gente vai para a tela ver o que a IBFC trouxe para nós dessa vez. Vamos lá. Pessoal, questão de número 71 fala assim para nós. Em nenhum vendeiro, por mais esforço de memória que fizesse, lembraria o dia. A construção destacada contribui para o sentido do texto, exprimindo um valor de... Nós já vimos isso aqui, pessoal. Eu já falei com vocês, se não foi na aula passada, foi na anterior. Só apagar aqui. Foi a anterior. Lembra aquela situação, aquela circunstância que eu falava com vocês, que era uma quebra de expectativa? Olha, por mais que estivesse chovendo muito, eu fui ao parque. Embora estivesse chovendo muito, eu fui ao parque. Ainda que estivesse chovendo muito, eu fui ao parque. Vejam que são situações em que há uma quebra de expectativa, né? É aquela ideia da concessão, pessoal. Ainda que fizesse muito esforço de memória, embora fizesse muito esforço de memória, por mais esforço de memória que fizesse, tá? Então vejam que, ó, eu poderia até retirar esse trecho daqui, ele está intercalado, e colocar ele para o final. Ó, nenhum vendeiro lembraria o dia, por mais esforço de memória que fizesse. Então vejam que eu tenho aqui uma ressalva, né, de uma quebra de expectativa. Isso aqui é claramente um valor concessivo, tá? Que equivale a embora, beleza? Então vejam que não tem o menor valor de tempo, né? Não tem valor de conclusão, nem de causa, né? Causa eu poderia dizer, olha, por estar com muita sede, bebeu uma limonada, beleza? Tá? Então, explicativo, né? Deve ter chovido muito, pois o chão está molhado. Estou explicando, estou passando aqui uma explicação, tudo bem? Agora, o valor é concessivo, sim, claramente concessivo, tá? O valor concessivo cai muito em prova. É importante que vocês façam a revisão das concessões, oração subordinada concessiva, advérbio de valor concessivo, que costuma cair muito em prova, tá? Então vamos lá. Questão 7.2, pessoal. Em lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento. O vocábulo destacado, além de provocar dúvidas em relação à grafia, por que ele fala isso? Porque muita gente ainda tem dúvida dos empregos de mal e mal, ok? Também pode gerar confusão quanto à sua classificação morfológica. Para evitar erro, é preciso considerar que ele pertence a uma classe de palavras que... Acabou vindo aqui uma questão de classe de palavras, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos lá, pessoal. Muita gente é reducionista e só fala assim. Mal com U é contrário. É o contrário de bom, né? E mal com L é o contrário de bem. Tá? Vou até colocar o X também, né? Porque, obviamente que é diferente, tá? Aí o pessoal fala assim, mal com U é o contrário de bom. E é adjetivo. Menino mal, menino bom. E mal com L é o contrário de bem. Né? Ele canta mal, ele canta bem. Tudo bem, pessoal. O mal com L, quando é contrário de bem, o mal com L, quando é contrário de bem, ele é um advérbio. De modo. Como é que ele canta? Canta mal. Ou seja, de que modo? Mal. Mas o mal com L, ele também pode ser substantivo.
E quando ele é substantivo, como qualquer outro, ele admite variação. Por exemplo, ela sabe, né, o mal que o cigarro faz. O mal. Vejam que eu tenho um determinante aqui. Então ele é um substantivo. Olha, ela não entende os males. Vejam que aqui ele vai para o plural, né? Não entende os males que o cigarro traz à saúde dela. Então, substantivo. E tem uma que muita gente não fala, é que esse mal, ele pode ser uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal. Então, ele pode ser, carinhosamente, a gente pode dar uma cortada aqui, né? A gente pode dar uma resumida e pensar assim, conjunção temporal, tá? Ele pode ser uma conjunção temporal, pessoal. Quando eu falo assim, olha, mal cheguei, ela já saiu. Então vejam, é um mal no sentido de assim que eu cheguei. Então nesse caso ele não é nem advérbio nem substantivo, ele vai ser uma conjunção de valor temporal, tá? Então guarda isso aí com bastante carinho. Então, ó, só que aqui, ó, eu lidei mal. Eu lidei de que forma? Mal. Nesse caso, mal é o nosso advérbio, sim. Nesse caso, sim, o contrário de bem, tá? Eu lidei de que forma? Mal, e não bem. Então, ele vai falar aqui, se refere a um substantivo. Advérbio não vai se referir a substantivo. Quem se refere a substantivo expressando característica é um adjetivo, ok? A essa altura do campeonato, eu espero que vocês já estejam com isso aqui tranquilo na mente. Concorda em número e grau com o verbo, né? Não concorda em número, né? Em grau, ele até poderia concordar, porque advérbio também tem... Concordar não, né? Variar, né? Em grau, mas tudo bem, não é o caso aqui. Substitui um termo já empregado. Não acompanha o verbo indicando uma circunstância, mais especificamente circunstância de modo, tá? Estabelece uma noção de tempo situando a ação verbal, né? Então, nesse caso, olha só, hein, como ela foi maldosa. Estabelece noção de tempo situando a ação verbal. Tá falando que poderia ser isso aqui, né? Mas nesse caso não é não, pessoal, tá? Seria, poderia ser, tá? Isso aqui não estaria de todo errado. Por quê? A palavra mal com L poderia sim funcionar como está descrito aqui na letra E. Mas seria esse caso, de tempo. Poxa, eu mal limpei o chão, ele pisoteou aqui com lama, tá? Então, acabei de fazer alguma coisa. Aí expressa assim uma noção temporal. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui é o mal, contrário de bem mesmo, tá? Acompanha o verbo indicando uma circunstância, de modo nesse caso. Tranquilo? Então, 7.2, D. Próxima questão, 73. Fala assim para nós. Considerando o contexto em que a oração, quando fizeram a independência do Brunzundanga, da Brunzundanga, né? Encontra-se correto afirmar que o sujeito do verbo em destaque... Então vamos lá. Pessoal, olha aqui. Foi essa aqui que eu comentei. Essa aqui que eu falei com vocês. Acho que na aula passada ou na retrasada, que tem que tomar cuidado. Lembra quando eu falei da indeterminação do sujeito? E o primeiro caso de indeterminação do sujeito que eu falei com vocês foi verbo na terceira pessoa do plural sem referência ao contexto. Ou seja, eu não consigo retomar no contexto um referente. Então, se eu simplesmente falasse assim para vocês, estou aqui vendo um filme, comendo uma pipoca, escutei um barulho, aí falo com alguém assim, tocaram a campainha. Vejam que nesse caso, eu sei quem é o sujeito? Eu consigo, pelo contexto, determinar quem é o sujeito? Não. Nesse caso, ele é evidentemente indeterminado. Sujeito indeterminado. Ponto. Outra situação. Eu passei ali pelo corredor e vi, a gente está ali na universidade, eu passei pelo corredor e aí vi dois professores conversando. Tá. Aí eu cheguei e falei com você. Olha, eu acabei de passar pelo corredor e os professores estavam conversando. Ponto. Aí eu digo assim, falaram sobre o seu trabalho. Vejam que nessa segunda oração, em que eu estou falando assim, falaram sobre o seu trabalho,
apesar de o sujeito não estar explícito aqui nessa frase, eu consigo agora, pelo contexto, determinar que são os professores, que está lá na outra oração, na oração anterior. Tá? Então, nesse caso, e aí nesse caso, só neste caso em que eu tenho, pelo contexto, eu consigo retomar quem é o sujeito, ele não é mais indeterminado. Ele vai ser, de novo, aquele lá oculto, desinencial, implícito, tá? Porque ele não vai estar explícito na frase, mas pelo contexto eu vou conseguir determinar. Guarda isso no coração. Se você não entendeu o que eu falei, assiste de novo esse pedaço. E se não entender na segunda, assiste 3, 4, 10 vezes de novo. Porque isso aqui cai e às vezes derruba uma galera, tá? Porque olha só, se vocês forem afoitas aqui, e não olhar para o texto, não voltei no texto, aqui, a oração é quando fizeram a independência da Brunzundanga. Se você não leu o texto, vai pensar assim, quando fizeram, quem fez? Não sei, indeterminado. Aí você marca, né, aqui, ó, não pode ser determinado. Você perdeu a questão, tá? Por quê? Porque tem que olhar o contexto, sempre. Aqui. Os colonizadores fundaram várias feitorias. Isso aqui é uma oração, tá? A outra começa aqui, ó. E quando fizeram a independência da Brunzundanga. Vamos ver o sujeito dessa primeira. Quem fundou várias feitorias? Os colonizadores. Nesse caso aqui, o sujeito está determinado, né? Determinado. Eu consigo, pela frase, determinar claramente quem é o sujeito e ele está aqui expresso. Está expresso. Um núcleo colonizadores. Beleza? Aí quem funda algo, VTD, várias feitorias, objeto direto. Tá. Quando eu olho para cá, quando fizeram a independência da Brunzundanga. Vejam que aqui, pessoal, quando fizeram quem? Quando quem fez? Vejam que aqui, quando eu me pergunto quem fez, eu não consigo, né? Obviamente, ele não está escrito aqui. Não está escrito aqui. Né? Ou seja, o sujeito ele não está explícito. Ele não está repetido aqui. Mas eu consigo, pelo contexto, saber que, na verdade, aqui deveria estar os fundadores também. Ou seja, esse verbo está conjugado na terceira pessoa do plural porque ele se refere, semanticamente, ele retoma os colonizadores, que é o sujeito explícito desta primeira oração. Mas nessa aqui, ele não está explícito. E se ele não está explícito, ele está o quê? Se ele não está explícito, ele está implícito. E se ele está implícito, a gente viu que ele também pode ser chamado de oculto, desinencial, tá? Então, o sujeito, né, do verbo em destaque encontra-se implícito, tá? Vocês nunca mais vão errar isso, por favor, tá? Olhem sempre o contexto, pessoal, sempre o contexto, tá? Quando ele fala que não existe sintaticamente, ele está falando do sujeito inexistente, das orações sem sujeito, tá? Que são aquelas orações que expressam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu muito hoje. Quem é o sujeito? Não tem. Oração sem sujeito. Faz invernos rigorosos na Sibéria. Quem é o sujeito? Não tem. Né? O verbo fazer também indicando tempo da natureza. O verbo fazer indicando o tempo passado. Por exemplo, faz 2 anos que eu não vejo meus primos. Quem é o sujeito? Não tem. Porque é o verbo fazer indicando o tempo passado. O principal que cai em prova, o verbo haver, indicando, né, como sinônimo de existir, ocorrer ou acontecer. Ele é um verbo impessoal, fica sempre na terceira pessoa do singular e forma orações sem sujeito. Então, houve 2 acidentes na esquina, ou seja, aconteceram, ocorreram. Quem é o sujeito? Não tem. Tá? Havia 200 moradores na reunião. Então, existiam, né, no sentido de existir, mas o havia é um verbo impessoal. Fica na terceira pessoa do singular. Forma também orações sem sujeito, tá? Eu aconselho que vocês procurem, né, peguem um material bom que vocês tiverem aí, qualquer material, sobre orações sem sujeito e deem uma olhada, tá? É fundamental que vocês vão para a prova, seja que prova for, sabendo orações sem sujeito. Os principais casos, porque pode cair na prova, tá? É muito comum, tudo bem? Vamos lá, 7.4, pessoal. Considere o fragmento abaixo para responder as questões 6 e 7 seguintes. Para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido.
tá? Então, facções que, facções as quais, né? Esse que retoma facções, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, aqui começa outra oração, tá? Ele vai querer saber alguma coisa desse verbo, né? Então, vamos ver aqui. Em um texto, que é adjunta nominal, né? Então, o verbo não tem nada a ver. Vamos lá. Em um texto, os adjuntos adnominais cumprem importante papel caracterizador e podem ser expressos por uma ou mais palavras. Nós já vimos, né, adjuntos adnominais. Dentre os termos indicados abaixo, assinale o único que não exerce a função sintática na passagem acima. Então, eu estava pensando aqui que essa aqui já fosse a questão do verbo ali. Então, eu vou até apagar, tá? Ele quer saber adjuntos adnominais. Lembra que para ser adjunto adnominal tem que estar junto do nome. E quem é o nome por excelência, pessoal? É o substantivo. Vamos lá? Para justificar aos olhos do seu povo. Então, os olhos do seu povo. Se eu pensar que o núcleo é olhos, do seu povo é adjunto adnominal de olhos. Assim como os também. Do seu povo. Existência. Existência fácil e opulenta. Vejam que se eu pensar aqui em existência fácil e opulenta, o núcleo é a existência, mas não é qualquer existência, é uma existência fácil. Não é qualquer existência, é uma existência opulenta. Tanto fácil quanto opulenta são adjuntas nominais. Aqui também. Aqui também. Tá? E olha só, existência também, das facções. Então é existência fácil, existência opulenta, né? E aí eu tenho alguma coisa aqui que é a existência das facções. Vamos lá. Se você pensar assim, existência fácil, esse fácil realmente está caracterizando existência. Se eu pensar existência opulenta, esse opulenta realmente está, de alguma forma, caracterizando a existência. Não é isso? Quando eu penso olhos do seu povo, esse do seu povo caracteriza olhos também. Então, tranquilo, né? Então, a existência das facções, as facções existem, então, realmente, aqui, na verdade, a gente também tem o adjunto adnominal, né? Ligado à existência. Então, vamos lá. Então, também não é qualquer existência, é a existência das facções, ou seja, as facções existem. Então, do seu povo é adjunto adnominal, fácil, adjunto adnominal, das facções, adjunto adnominal, opulenta, também, e o dirigido, que vai ser a resposta. Porque agora sim, né, o que eu queria. Se eu pegar aqui, pronome relativo, é como se eu estivesse repetindo, facções, a tem dirigido, né? Existência fácil, opulenta das facções que a tem dirigido. Ou seja, esse tem dirigido, né? Ou seja, as facções têm dirigido alguma coisa. Esse dirigido aqui, pessoal, ele faz parte, na verdade, dessa locução verbal. Tem dirigido, tá? Não faz o menor sentido dizer que dirigido aqui é adjunto nominal de nada, né? Primeiro que ele não, se ele tiver ligado, mesmo que ele tivesse ligado a verbo aqui, ele não seria adnominal, né? E aí ele faz parte de uma locução verbal que tem dirigido alguma coisa. As facções têm dirigido a alguma coisa, tá? A existência, né? E por aí vai, tá bom? Então, dirigido não é adjunto nominal. Olha a importância de saber identificar adjuntas nominais, uma questão muito boa, e essa não era uma questão fácil, tá bom? Espero que tenha ficado mais fácil agora com os comentários, depois do que a gente viu sobre adjuntas nominal. 75, pessoal. Isso aqui tem uma informação importante, tá? Eu já tinha falado algo sobre isso, mas agora tem outra informação. Considere o período abaixo para responder a questão. Vamos lá. Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Então a gente já viu isso aqui, Lembro-me de. Lembra que a gente falou do verbo lembrar-se, esquecer-se? Que eles são verbos transitivos e indiretos, né? Que regem preposição de. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Esse quando minha mãe morreu no hospital está intercalado. Então eu poderia até cortar isso aqui e pensar assim:
lembro-me de que meu pai se jogou. Ou seja, lembro-me disso, né? Seria essa a ideia. Lembro-me disso. Porque D mais isso. Lembro-me disso, tá? Vamos lá. Ao observar a regência, a gente viu que realmente com o verbo lembrar-se, esquecer-se, a gente precisa da preposição de, que eu tinha falado. Tá. Ao observar a regência das relações sintáticas na construção verbal lembro-me, é correto afirmar que, vamos eliminar tudo que for mais absurdo aqui. Construção passiva, completamente errado. Transitiva direta, não, é indireta pronominal. A omissão da preposição de seria inaceitável, calma aí. Apresenta um complemento indireto oracional, calma aí. É impessoal, não, porque o sujeito é eu, né? Eu me lembro, tá? Então não é impessoal, tranquilo. O que acontece? Você poderia pensar que tem duas respostas, né? Primeiro, pensar que a omissão da preposição de seria inaceitável, porque a gente viu que o verbo é pronominal, e que apresenta um complemento indireto oracional. Realmente, ó, lembro-me, verbo transitivo indireto, e aí o objeto indireto começa aqui, ó, de que meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Isso aqui é um objeto indireto, oracional, não é isso? Então seria assim, ó, lembro-me disso. O que acontece, pessoal? É a D que está certa. E aí você pensa, Diogo, mas peraí, eu posso omitir a preposição de? Posso. Posso omitir a preposição de, pessoal, quando o objeto indireto for oracional. Então as provas não costumam aceitar, por exemplo, quando a gente pensa assim, lembro o seu aniversário. Por exemplo, eu me lembro o seu aniversário. Não poderia. Por quê? Se o verbo está transitivo indireto, pronominal, eu me lembro, eu teria que falar, eu me lembro do seu aniversário. Mas, quando eu tenho o complemento oracional, e a gente até no dia a dia faz isso mesmo. Muitos de nós, pessoal, muitos de nós, se não a maioria, se não todos até, não falaríamos essa frase assim, ó. Eu me lembro de que meu pai fez alguma coisa. A gente falaria como? Eu me lembro que meu pai fez alguma coisa. Então vejam que é aceitável que quando o objeto indireto ele é oracional, que essa preposição seja omitida. Não que isso vá transformar o verbo em transitivo direto, tá? O verbo continua transitivo indireto, mas a preposição pode estar em elipse. Ela pode estar omitida em elipse, tá? Lembro-me que meu pai se jogou. Isso pode acontecer, tá bom? Então a resposta, então não seria inaceitável, seria aceitável, tá? Quando ele é oracional. Agora, ele realmente, a D está certa, apresenta um complemento indireto oracional. Isso aqui está óbvio, tá bom? Então, espero que tenham aprendido mais essa informação, né? Que estejam aproveitando aí, que essa informação tenha sido importante para vocês também, para as próximas provas aí, enfim. Vamos lá. Leia o excerto a seguir com foco na formação de complemento verbal. Assinale a alternativa que apresenta a correta definição da análise sintática desse complemento. Excerto. Explore cada canto do meu cérebro. Pegue minhas células se necessário e deixe-as crescer. Queime o que resta de mim e espalhe cinzas aos ventos para ajudar as flores a crescer. Vamos lá. Ele fala assim, explore cada canto do meu cérebro. Tem como complemento verbal o predicativo do sujeito. Pessoal, primeiro, o predicativo do sujeito não é complemento verbal. Predicativo do sujeito é predicativo do sujeito. Complemento verbal é o objeto direto e o objeto indireto. De novo, predicativo do sujeito é predicativo do sujeito. Complemento verbal é o objeto direto e o objeto indireto, tá? Então, aqui seria explore você, né? Você seria o sujeito. Explore algo, VTD. Cada canto do meu cérebro, objeto direto, tá? Então, não é predicativo do sujeito. Ele tem como complemento verbal o objeto direto, cada canto do meu cérebro. Questão errada. B. Pegue você, né? Pegue minhas células. Pegue, VTD, algo. Minhas células, objeto direto. Tem como complemento verbal o predicativo do sujeito minhas células. Pessoal, predicativo do sujeito não funciona como complemento verbal.
Predicativo do sujeito é predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica atribuída ao sujeito. Complemento verbal é objeto direto ou objeto indireto, que está errado. C. Queime, você, o que resta de mim. Então, queime algo, né? Ou seja, queime aquilo. Esse o, na verdade, é o objeto direto, tá? O que resta de mim, uma oração subordinada adjetiva, mas queime aquilo. Seria essa a ideia. Se eu quiser expandir, né? Eu poderia pensar, tudo bem, é tudo. Tá, se facilitar na hora da prova, beleza. Queime algo. Então, tem como complemento verbal o objeto indireto? Não, pessoal. Quem queima, queima algo. Então, o objeto é direto. Até é o que resta de mim, se a gente for expandir, né? Beleza, mas é direto. Só pode ser a D. Espalhe, VTD, as cinzas. Espalhe você, né? A VTD, as cinzas. Tem como complemento verbal o objeto direto. Só que aqui, vejam bem, ele botou as cinzas aos ventos. E na prova, ele parou aqui, né? Ah, não. Aqui ele botou as cinzas, aqui as cinzas aos ventos. E realmente, era as cinzas aos ventos, tá? Mas tudo bem. Tem como complemento verbal o objeto direto, as cinzas aos ventos, tá? Tudo bem, tá tudo certo. Essa aqui é a resposta. Gabarito letra D. Fácil, né? Duas situações aí em que ele dizia que predicativo do sujeito é complemento verbal. Você nunca mais pode errar isso, tá? Vocês já vão chegar na prova sabendo a diferença de um para o outro. Aluno do Diogo não vai confundir predicativo do sujeito com complemento verbal. Vamos lá. Na oração, o mocinho é sempre o mocinho. Quem é o sujeito, pessoal? O sujeito é o mocinho. O é verbo de ligação. Mocinho é algo que está sendo dito sobre mocinho. É estranho, mas é isso mesmo, né? Se botar assim, o mocinho é sempre bonito. Então, bonito seria um predicativo do sujeito. E aqui, mocinho também é. E o sempre é adjunto adverbial de tempo, tá? Destaca-se um vocábulo que de uma ocorrência para outra teve alterado o que, pessoal? Ou seja, mocinho, na verdade, é o núcleo do sujeito. Então, mais uma vez, cuidado com a IBFC. O sujeito é o mocinho. E mocinho é o núcleo do sujeito, tá? Então, o que teve diferente aqui? Mudou a função sintática, né? Ou seja, o que era núcleo do sujeito passou agora a predicativo do sujeito. Beleza? Fácil, né? Se a gente está acostumado a trabalhar com isso, fica fácil, fica tranquilão. E espero que isso seja uma constante para vocês agora aí, tá? 78. Vamos lá. Se consegue, fica mais um pouco aqui. Vamos lá, tá quase terminando. No texto, encontramos estruturas sintáticas que são formadas por sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, sujeito, VL e PS, ou seja, alguma característica atribuída ao sujeito. Verbo de ligação, geralmente, não é, né? Geralmente é ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a oração que contenha essa estrutura descrita. Então é só fazer análise. Todo mundo comemora o Dia das Mães. Quem comemora o Dia das Mães? Todo mundo. Todo mundo é sujeito. Mas quem comemora, pessoal, comemora algo. Então o Dia das Mães é o objeto direto. Essa está fora. Não é isso? 7-8. O presente do Dia das Mães era todo o acontecimento. O que era todo um acontecimento? O presente do Dia das Mães. Esse aqui é o sujeito. Todo um acontecimento é algo que está sendo atribuído, que está sendo dito, né, sobre o sujeito. Então aqui realmente, predicativo do sujeito, verbo de ligação. Os romanos herdaram essa tradição. Quem herdou essa tradição? Os romanos. Os romanos é sujeito. Quem herda, herda algo. Essa tradição, objeto direto. Fora. A poeta e ativista Julia Ward Howe escreveu a Proclamação do Dia das Mães. Quem escreveu? A poeta e ativista Julia. Sujeito. Quem escreve, escreve algo. E a Proclamação do Dia das Mães, objeto direto. Então, realmente, resposta letra B, né? Se você vem treinando comigo esse tempo todo aí, já viu também a lista da IBFC lá, do bannerzinho azul, né, que tem bastante questão comentada. Estamos na questão 160 lá.
Você já viu isso aqui, né, em muitos momentos. Isso aqui tá facinho, facinho para você agora, nessa altura do campeonato. Vamos lá. 7-9. Considere o fragmento abaixo para responder a questão seguinte. Costelas de areia branca e estriões de praia em contraste com a água escura. Lagos cercados por uma vegetação densa. Poças enormes, formadas pela vazante. E ilhas que pareciam um continente. A descrição do local ganha expressividade por meio da caracterização dos substantivos. Então vejam bem, quem caracteriza substantivo, pessoal? Responde antes de mim. Adjetivo. Então ele fala que a descrição do local ganha expressividade por meio desses adjetivos. Então realmente, ó, costelas de areia branca, né, ou seja, é areia branca. Estriões de praia em contraste com a água escura, né? Lagos cercados, vegetação densa, poças enormes, ó, vazante, ilhas que pareciam continentes. Então vejam que aqui eu tenho vários adjetivos que realmente eles estão, os substantivos ganham expressividade, né? A água é escura, a vegetação é densa, as poças são enormes, tá? No fragmento em questão, a função sintática, olha aqui de novo, hein? De novo, a função sintática que cumpre esse papel. Então vejam que os adjetivos, né? Estou falando de classe de palavras. Mas lembra quando a gente falou que palavras de valor adjetivo que estão dentro do mesmo sintagma, a função sintática delas é o adjuntas nominal? Então, costelas de areia branca, se o núcleo for areia, no caso aqui dessa locução, branca está qualificando de alguma forma. Água escura. Então, quem faz esse papel, pessoal, que tá de ficar ali do lado, né? Ad, ou seja, junto do nome. Adjuntas nominal. Né? Quem cumpre esse papel de caracterizar, na morfologia, obviamente, é o adjetivo, mas na função sintática nós temos o adjunto adnominal, que caracteriza um núcleo. Tá? De alguma forma, ele caracteriza esse núcleo aí. Tá? Então, 79, letra A. E nós partimos aqui, né, para alguns felizmente, para outros infelizmente, partimos para a última questão desse bloco, desta aula, questão de número 80, que fala assim para nós. Na seguinte sequência de orações, vejo e me identifico com a luta. Outras vezes, observo-os em silêncio e penso. Repete-se um tipo de sujeito que... Pessoal, quando eu falo vejo, quem é o sujeito? Pelo contexto, eu já sei que é eu. Me identifico, quem é o sujeito? Eu, né? Outras vezes, observo, quem é o sujeito? Eu. E penso, quem é o sujeito? Eu. Então vejam que o sujeito eu, ele está nesse contexto aqui o quê? Elíptico, oculto, desinencial, implícito, né? Eu vejo e eu me identifico, eu observo e eu penso. Essa que seria a ideia. Então aqui se repete um tipo de sujeito que indeterminação, de jeito nenhum. Lembra que indeterminado é quando eu não consigo, pelo contexto, saber quem é. Aqui, pelo contexto, eu consigo retomar que o sujeito é eu. Então, deve ser identificado pela desinência verbal. Maravilha. Sofre ações e classifica-se como passivo. Não é sujeito passivo aqui. E inexistente. Não, pessoal. Ele existe. Ele só está implícito. Inexistentes são aquelas questões lá de fenômeno da natureza, o verbo haver como verbo impessoal, o verbo ser indicando hora, distância ou data. Então revejam também, mais uma vez eu repito, revejam essas questões de sujeito inexistente, orações sem sujeito, tá? Isso cai muito em prova. Estou repetindo aqui para vocês reverem isso, tá bom? Eu espero que tenham gostado, espero que esteja ficando cada vez mais fácil aí, tá? Eu sempre brinco aí, diga de onde está me assistindo, sempre um prazer saber aí que o pessoal fala, né? Tem gente de norte a sul do país assistindo, é muito legal. E deixem aí os comentários que precisarem, tá? Sugestões que quiserem falar. Desejo um bom dia, boa noite, boa tarde, enfim. E sucesso sempre, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.